O Brasil é um caso bastante interessante, porque nós temos aqui no Brasil a maior colônia japonesa fora do Japão. Nós temos aqui mais de 1 milhão de descendentes. Então, o imigrante, quando chega, ele não só vem com a malinha dele com roupas, mas também com toda uma cultura. Então, o Brasil, ele já tem a tradição de ler mangá pelos imigrantes desde que eles chegaram. Os japoneses tentam transpor para os quadrinhos ou para o anime a realidade deles. Mesmo que seja através de algo mais fantasioso, de magia, de lutas medievais, de comédia, mas é a realidade deles, é os medos, as frustrações, as alegrias deles. Todo desenho ele tem assim uma mensagem, né? E ele procura pegar uma certa idade. Eu estou lendo alguma história que me conta simplesmente como é que é o almoço dos japoneses, ou como é que é a saída de final de semana tradicional do Japão, e é completamente diferente da nossa. No mínimo eu aprendi. Eu vi que outro ser humano como eu, só porque está num outro pedaço do planeta, age diferente, é a cultura deles. Então tem esse lado também de aprendizado. Assim, você também não tem que se alienar o tempo inteiro. Muitos quadrinhos te ensinam muitas coisas. As histórias e as mensagens do mangá somada à realidade brasileira ganham diariamente mais fãs, que não apenas colecionam as revistas, mas também têm um verdadeiro ritual de organização e leitura dos quadrinhos japoneses. O fã de anime e mangá, o nome é otaku, né? Que ele vai significar assim, que é uma pessoa que ela gosta de um determinado assunto e só gosta daquilo, sabe? Ele é muito fã, que no japonês, no imaginário deles, quer dizer que a pessoa se isola socialmente só para seguir aquele hobby. Hoje em dia, você não está indo para a rua brincar. Você tem medo do que vai acontecer entre o caminho da sua escola e a sua casa. E isso tem um lado de afastamento, a normalidade da tranquilidade, da segurança do seu quarto. E lá você pode curtir as 1000 aventuras que você não pode mais nem atravessar a rua de casa. Eu gosto mais de ler e acho que eu me vejo muito nas histórias, acho que é por isso que eu gosto demais. Eu detesto que arranhem meus mangás, que façam orelha ou que abram demais porque sai a cola. Então eu plastifico todos, aí quando eu quero ler é aquela coisa, né? Eu vou tirando, colocando. Tem um ritual de mangás. Coleciono muito mangá no original. Eu importo todos os meus mangás. Porque eu domino o idioma japonês? Não, porque eu faço assim. Eu compro o japonês para guardar, para colecionar, porque o papel é excelente, tudo é bom. Muitas vezes o mangá vem com capa dura. E eu compro o brasileiro só para servir como tradução. Eu devo ter quase 300, assim, não 300 temas diferentes. 300 mangás em si. Fora o meu noivo que tem uns 450. E nós combinamos assim, o que eu tenho ele não vai comprar, o que eu não tenho o outro não tem. E nós vamos trocando, porque os deles também, eu que coloco no saquinho, ele não colocava, eu ia lá, e ó, você vai colocar tudo em saquinho para não arranhar. É lógico que, até pela um pré-conceito, que se tem que quadrinho é coisa para criança, e isso não acontece, não é só com o mangá, isso com os quadrinhos americanos, com os quadrinhos europeus. Existem coisas que são voltadas para as crianças, Maurício de Souza, Disney, mas você consegue pegar um Neil Gaiman, que é um excelente escritor inglês, e ele faz quadrinhos e ele faz muitíssimo bem, e você não dá para uma criança de 8, 10 anos ler. Ela não vai entender, a profundidade é outra, o interesse do autor é outro, cativar um outro público. Eu sofri, acho que na faculdade, no primeiro ano, eu gostava, né? A pessoa fala assim, nossa, é coisa de louco. Ou só eles falam, isso aí é pra criança. Quando você tá no ônibus, que chega uma tiazinha senta do seu lado, você tá lendo, ela fica olhando assim, de lado pra você. Isso aí acho que pra mim já é um preconceito, né? Ela acaba nem... Às vezes eu falo, é um mangá. Eu acabo explicando, por eu me sentir mal, a pessoa me olhando de cima a baixo.
No panorama editorial brasileiro, nós podemos dizer que há uma publicação muito interessante e que perdurou. O Brasil é um país muito inconstante em revistas, vamos dizer, quanto à duração das revistas. Mas houve uma revista feita por uma dupla, que é a Erika Wano, chamada Holy Avenger. A dupla foi com o Cassaro. Então, essa história da Holy Avenger, ela teve uma duração de praticamente 40 números, o que é um fenômeno bastante, por um personagem que era praticamente desconhecido, um número bastante significativo. A JBC hoje é a única editora brasileira especializada em cultura japonesa. Existe desde 91, através do lançamento do Jornal Tudo Bem. É um jornal editado em língua portuguesa, destinado aos brasileiros que vivem no Japão. Em 97, foi lançada a revista mensal Made in Japan, circulação binacional, ou seja, tanto no Brasil quanto no Japão. E, a partir de 2001, começaram a ser editados os mangás. A editora JBC é a maior editora de mangás do Brasil. Cada editora japonesa manda pra gente um kit com 3 volumes de cada mangá, né, de cada edição. Mandam os arquivos digitais das imagens para as capas. Às vezes mandam em cromo. Então, esse material que chega aqui, os volumes são abertos, são tiradas páginas por páginas, são escaneadas, as páginas são tratadas e esse material é para o letreiramento. Enquanto isso, o tradutor vai fazendo a tradução desse texto, a gente prepara um gabarito, que é um xerox de todas as páginas, ele numera cada balão, cada onomatopeia, para o diagramador depois seguir esse diagrama para poder montar página por página, para não ter erro nos balões. Feito isso, feita a paginação, vai para o tradutor-chefe. Já em arquivo de InDesign, o tradutor-chefe dá uma verificada na parte de tradução, o que tiver que mexer ali, fazer mais uma adaptação é feito, aí vem para o editor, que sou eu. A década de 70 é um boom do quadrinho japonês, junto com um boom da economia japonesa. Então, as pessoas passam a ter um poder aquisitivo maior e a comprar maior e, consequentemente, um número maior de publicações. Tem momentos que explodem. Quando tem essa explosão, todo mundo não sabe muito o que fazer, porque está tão óbvio que você não tem como negar. Só que isso não é só naquele momento, isso é constante. Pode ser um grau a menos, pode, mas está lá. No Brasil, atualmente, nós já tenhamos uma boa formação para um desenhista que queira seguir a linha mangá. Nós temos muitas escolas de desenho, de mangá, então isso você pode ver em qualquer anúncio. A maioria das escolas, porque a procura é muito grande, ela se dedica a ensinar como fazer mangá. As próprias editoras brasileiras também já têm manuais, você pode ver em qualquer banca de jornal como fazer mangá ou como desenhar. Isso é tão evidente que hoje em dia nós podemos encontrar, por exemplo, eu sou membro de júri em vários salões de humor. Então, essa influência do mangá, ela está tão disseminada que os próprios desenhistas, ao enviarem seus desenhos, já têm isso bastante firme. Ficou um gosto nacional. Não só no desenho, mas nós podemos ver na publicidade, na propaganda, em vários setores dentro da área de comunicação, o quanto, né, exatamente pela formação dos desenhistas, o quanto isso já está incorporado no dia a dia do Brasil. O mangá, como os imigrantes japoneses, veio para ficar. E o carinho dos brasileiros assume o quadrinho japonês, suas histórias e os seus mais variados estilos. E isso faz com que diariamente o mangá deixe de ser uma simples influência e se torne parte da vida e da cultura de muitos brasileiros.
私の横にはあなたがいたわ二人の暮らしが一人になって